suas perguntas, papel e caneta postos, né, para a gente ir trazendo e segurando as informações. Todo mundo que está aqui se inscreveu, então também algumas dessas referências, a bibliografia, vai ser passada para vocês no grupo e no e-mail também. Tá? Então, fiquem preocupados, despreocupados, enfim, façam suas anotações, mas informações mais completas também vão chegar até vocês. Tá? E a gente começa oficialmente falando dessa sala de aula, que é a roda de conversa. Na Euaporanga, a gente não fala que é uma aula, é uma roda de conversa, porque a construção das trocas, os saberes, se constroem em coletivo. Tudo se constrói em coletivo, inclusive muito do que a gente vai falar do conceito de raça, de racismo, tudo foram construções coletivas. Mudar esse caminho também é uma construção coletiva. E, por isso, essa é uma roda de conversa onde a gente pode construir. Né? A gente está com uma aula que se chama Qual é a sua identidade? Eu cheguei e fiz essa pergunta para vocês. Né? Difícil responder? Estou vendo cabecinhas aqui, como é que está aí no online? Difícil responder, gente? Eu senti bastante dificuldade, a gente teve Depois a gente vai ver o formulário de quem respondeu a pesquisa, também de como que chegou, essas perguntas chegaram para vocês. E para falar de identidade, eu tenho que falar da minha, né, gente? Eu tenho que chegar aqui e falar de Júlia Vidal, que está chegando aqui hoje para dar uma aula para vocês, quem ainda não me conhece. Eu sou uma mulher de pele negra menos retinta, sou uma mulher indígena em retomada, tenho fazendo a minha autodescrição também, para que todos possam acessar a minha imagem, além da minha voz. Eu tenho um rosto ovalado, os olhos amendoados e negros, um nariz mediano, boca grande, que quando fala sorri, e está com uma boca bem vermelhona, feita, né, pelo batom de alma casura e chucuru, que faz esses cosméticos, as medicinas da floresta. Então, foi feito com urucum e óleo de coco. Eu tenho um cabelo cacheado, com um corte no ombro, com um cabelo marrom, um pouquinho mais claro, com uma blusa marrom. Estou usando também a minha tiara como uma gola marrom, na cor marrom. E também na minha calça, quem está me vendo inteira, tem uma variedade de cores aqui, das jiboias que estão aqui nas minhas pernas, né, que é uma coloração de várias cobras que estão aqui, mensageiras, fazendo essa mensagem ancestral chegar até vocês. Fiz toda essa autodescrição, vou falar um pouco dessas terminologias que eu usei um pouquinho mais adiante, mas eu queria falar um pouquinho, né, do que eu venho fazendo e como eu venho fazendo isso. Ao longo do meu tempo, eu venho, desses 19, quase 20 anos, construindo histórias e conectando pessoas com as suas próprias histórias. Tem muita gente que diz que eu sou designer de moda, ou pesquisadora, ou escritora, mas eu gosto de dizer que eu sou uma contadora de histórias. Na verdade, eu estou buscando diferentes suportes para que histórias que foram apagadas cheguem até nós. Então, essa informação e inclusive a marca Júlia Vidal tem essa conexão, onde eu vou recuperar, vou lá no Sankofa, né, que é esse símbolo adinkra, que vem de uma série de ideogramas dos povos Akan, e que esse pássaro, quando ele olha para trás, ele busca a semente da criação. Quando ele se conecta com essa semente, ele se conecta com o passado para pensar o presente e produzir e projetar o futuro. A gente só consegue projetar o futuro a partir dessa conexão. Durante muito tempo, a gente se desconectou, e o que a gente está fazendo hoje aqui é tornar novamente o nosso tempo cíclico, sair desse tempo linear, sair dessas salas de aulas verticalizadas, para a gente novamente poder se reunir e fazer essas trocas em tempo cíclico. Na minha trajetória, tem uma coisa interessante, que, na verdade, eu acho que eu sempre me perguntei muito, profissionalmente, de que forma eu poderia contribuir para a minha sociedade. Essa era sempre uma preocupação, ainda mais, né, ao longo do meu caminho, continua sendo uma grande preocupação.
Então, eu fui lá para a minha infância e recuperei um momento que eu digo que foi o meu momento de iluminação, porque a minha mãe desenhava na borda dos meus cadernos. Ela fazia símbolos, vários desenhos. Todo ano ela fazia isso. E eu ficava lá, né, o ano inteiro olhando aqueles cadernos. Em um determinado momento, eu fui encantada e querendo trabalhar com a cultura afro-brasileira. No final da minha universidade, a primeira titulação em desenho industrial, eu falo, eu quero trabalhar com cultura afro-brasileira, estou me formando em design. De que forma esse design pode ser eficiente? Ele pode ser uma ferramenta de transformação, ele pode conectar histórias. E eu comecei a encontrar nesses símbolos, nesses ideogramas, os desenhos da minha mãe. E aí vem esse momento de iluminação, de entender que esses desenhos tinham histórias, e eu pergunto para ela, mãe, você viu essa história? Você conhece essa história? E ela fala, não. A minha mãe vem de uma família de pessoas negras, meus avós, meu avô, meu tataravô, enfim, toda a parte, né, paterna da linhagem dela, na Bahia de Salvador, e ela não conhecia. E aí eu falei, é nesse lugar que eu vou. Através dos símbolos eu vou recuperar essas histórias e eu vou contar histórias. Quem trabalha com imagem, quem trabalha com comunicação, tá com essa possibilidade, enquanto ferramenta na mão, de poder criar e trazer essas narrativas. Então, foi assim que eu fui construindo um pouco desse ideograma, que eu trago até no meu livro, O Africano que Existe em Nós Brasileiros, foi o primeiro deles. Eu vou passar aqui para a plateia. Pode abrir. Tem uma sobrecapa, porque é legal, ele vem vestidinho, com a capinha dele. E essa sobrecapa é onde eu trago todo o meu conjunto ideográfico. Primeiro, eu construí esse conjunto ideográfico, as suas histórias, para poder depois começar as minhas estampas, a criar estampas. Então, foi a partir desse momento que tudo começou. E então, eu fui contando histórias dessa maneira, né? Começando com O Africano que Existe em Nós Brasileiros, foi o primeiro livro que veio falar da moda e design afro-brasileiro. Depois veio o Quintal Étnico, o primeiro livro de colorir que vai fazer uma tradução para o território Brasil, porque antes eram simplesmente traduções de jardins secretos, né? E eu quis trazer o Quintal Étnico. Então, o Quintal Étnico é um livro de colorir, mas ele tem histórias, ele tem uma série de propostas da gente interagir e se conectar com a cultura afro-brasileira. Depois vem o Cosmovisões versus Moda, que é um livro que eu vou organizar. Tem um capítulo que eu assino também, mas é um livro de protagonismo indígena, feito com a Aldeia Maracanã, com o Cefet, com o programa de relação étnico-racial do Cefet. E a gente faz esse livro que vai falar das cosmovisões indígenas e como que as pessoas, as empresas, devem se conectar com povos indígenas. Então, esse é um livro que vai falar de processos justos, de trabalhos justos entre cadeia de produção e entre povos. Participaram sete lideranças de diferentes povos, e toda a renda desse livro vai para a Aldeia Maracanã. Hoje, a Aldeia, a linha editorial, já tem 3 livros, e o primeiro livro foi esse. Então, a gente fala das sementes de regeneração, do design, que é regeneração. Então, a gente vai trazendo, construindo a possibilidade de futuro, né, a partir desse livro, das próximas linguagens que vão ser produzidas pelo território da Aldeia Maracanã, que é uma aldeia pluriétnica aqui no Rio de Janeiro. E o Revolução da Moda foi Jornadas para a Sustentabilidade, um livro do Fashion Revolution, onde somos 16 autoras. Eu sou uma das coautoras e vou assinar um capítulo que vai falar de influências africanas e indígenas e a questão da territorialidade, né? Então, essas histórias, uma das possibilidades seriam os livros, né? Mas um outro suporte também que eu vim trabalhar, porque a beleza, ela conecta com a nossa subjetividade. E, muitas vezes, a gente não tem um interesse, algumas pessoas não teriam interesse sobre determinado assunto, mas, através da beleza, a gente consegue
fazer pontes e conectar essas pessoas. Então, um dos suportes que eu trabalhei durante muito tempo foi a moda, né? Então, enfim, ao longo desse tempo foram 50 figurinos. Esse é um figurino que eu fiz para o João Donato, saudoso João Donato, onde eu comecei a trabalhar a partir do repertório onde ele criava, né? Essa é a floresta que o artista plástico Toys desenhou e fez no seu estúdio, e toda a criação dele acontecia na Floresta Noturna, que é o nome dessa imagem. Então, eu juntei uma série de florestas que foram desenhadas e que estavam ali dentro do repertório dele, imagético, e trouxe para essa estampa. Esse foi um figurino que foi produzido para o Rock in Rio, ele foi homenageado, e aqui nas penas, né, aqui a gente tem penas sobrepostas de tecido, trazendo um reaproveitamento. Então, ele é regenerativo, ele é 360, ele não deixa nenhum resíduo para o ambiente. É importante a gente pensar nessa circularidade, não só na questão da temática, né, da preservação cultural que a gente está trazendo também, mas na questão material, né, do que a gente está produzindo. Então, foram feitos, todo rei tem seu manto, então, a partir da referência ali de criação, de como que são costurados os mantos tupinambás, eu fiz a costura dessa superposição, que é uma capa grande, que ele usa atrás e vem mais ou menos até a metade das costas, e que é toda feita de reaproveitamento de tecido. E a gente segue esses figurinos, todo esse tempo, enfim, eu passei do design para uma pós-graduação em História, pós-graduação em História mestrado de Relações Étnico-Raciais, já aí muitos anos também de marca e de uma empresa que trabalhava que é a Júlia Vidal Etnias Culturais, que trabalha com design, moda e educação, e a gente começa a ajudar a outras empresas a construir através da área de consultoria. Enquanto consultora, eu venho construindo também com diferentes empresas essa realidade, pessoas que estão trabalhando com identidade brasileira e querem trabalhar com diversidade, enfim, em nova perspectiva, e aí a gente vai fazendo esse caminho junto. Essa última é uma imagem da coleção Coração da Floresta, que vem celebrar 7 anos de trabalho com os povos, com as mulheres Iauanauá, da Rauti, e a gente acompanhou desde 2018, em vários momentos, em várias etapas do processo, eu fui consultora dentro dessa necessidade de construção dessa trajetória dentro da empresa. E a gente chega nessa celebração, onde, enfim, são vários prêmios, 9 prêmios, e eu queria destacar um prêmio internacional, somente 3 empresas que têm esse prêmio, que é essa empresa inspiradora ao redor do mundo, né? E também uma moção que eu recebi na Câmara Municipal daqui do Rio de Janeiro, no trabalho de combate ao racismo através da moda. Então, é uma longa trajetória que eu estou querendo compartilhar, enfim, com esse desafio de compartilhar em 2 horas, em 1h30, tudo isso com vocês. Mas são 19 anos de moda, desfiles nacionais, internacionais, coleções, figurinos, 2 exposições. Eu gosto de trazer para a gente ver, a gente não ficar preso em determinadas suportes e áreas, né? A gente precisa também, é importante, a gente pode se expandir para outros espaços. O que leva a nossa assinatura a ser única e a gente ser reconhecido é justamente o propósito. O propósito, ele sendo forte, ele permeando, ele possibilita a gente poder fazer várias coisas. Então, tem 2 exposições também feitas, exposições de arte, as premiações, os 4 livros, e aí a gente chega nesse momento que a gente está aqui hoje, que é a escola, né? A escola Consultoria Pluricultural. É uma escola que vai trazer, que tem como, né, uma das missões é a gente formar multiplicadores. A gente acredita que cada um de vocês é um multiplicador para que a gente possa fazer a mudança que a gente precisa. A gente tem pouco tempo e a gente precisa de muita gente engajada. E todos nós
todos, todas e todas têm um papel fundamental na mudança. E a gente precisa fazer isso junto. E voltamos para mim. Eu queria retomar o que eu falei no começo sobre a minha identidade, né? Eu trouxe uma autoidentificação racial. E agora, quando me deram esse nome, esse foi um parente. Parente, eu já vou trazer também a terminologia parente, que a gente usa. Parente é quando são pessoas ali, a partir da Convenção de Genebra, a gente vai ter nessa convenção vai ficar instituído que todas as legislações, enfim, todas as ações federais que vão impactar os povos indígenas precisam de uma consulta prévia aos povos. Então, as pessoas que estão amalgamadas nessa luta de conquistas por direitos civis, elas são, a partir desse momento, elas começam a se autodeclarar parentes, porque estão juntas na mesma luta. Então, um parente lá de Santarém, que é o Silvan Galvão, falou: parente, diz que você é bapaioca. E eu achei interessante trazer isso porque a gente está falando de conexão com o território. Se a gente está falando de conexão de um território que tirou as nossas raízes, tirou as nossas origens, a gente começa por uma conexão também regional, que vai formar essa identidade cultural de quem nós somos. O meu olhar para o que eu faço parte desse Bá, que vem da Bahia, que vem dos meus ancestrais da Bahia, enfim, de África. Veio primeiro na ancestralidade a confirmação de que eram povos ali do Egito, e depois a confirmação no teste de DNA. Então, a ancestralidade está sempre na frente, ela sempre fala antes. O Pá, que é por parte de pai, eu tenho ascendência, né, dos povos do Pará. Então, minha avó é do Pará, minha avó vem do Marajó. Então, da parte materna, Bahia, da parte paterna, Pará, e Ioca, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Então, é a partir desse contexto, a partir dessa vivência muito urbana, que eu vou entendendo essa construção dessa minha identidade. Eu queria falar um pouquinho dessa identidade. Opa! Isso. Pulamos aqui. Essa identidade da mulher indígena em retomada. Eu falei no começo, a gente viu que eu tenho uma ascendência africana e uma ascendência indígena. É fácil, pela nossa sociedade, essa leitura ela ficou instituída pela cor da pele. Então, facilmente as pessoas começam a me ver como uma pessoa de pele negra. Eu coloco pele negra menos retinta porque é importante a gente entender, dentro de ser uma mulher negra, existe essa diferença entre pessoas que são mais retintas e menos retintas pela vivência que elas vão ter socialmente. E essa relação, ela é relacional, ela é a partir do espaço que a gente está. Essa construção, ela é relacional. Na Bahia, eu sou menos retinta, tem que falar. Aqui, mais para o sul, eu já sou negra. Então, é importante essas relações, a gente entender. Nós, quando estamos também numa corporação, mesmo, de repente, não sendo muito retintos, somos os mais retintos naquele espaço. E isso abre portas e coloca vocês em uma determinada situação relacional dentro da empresa. Usar isso, saber usar isso para fazer uma transformação e para promover mudanças e para dar a mão para quem precisa entrar, é muito importante. Então, é importante essas pessoas que estão nessa linha de passagem. A gente vai falar mais sobre isso. E aí, no Pá, eu falei da mulher indígena em retomada. Em retomada, esse nome retomada vem o termo retomada, ele é usado para retomar histórias apagadas, terras, origem, ascendência. Pessoas, quando eu falo uma mulher indígena em retomada, é porque eu não tenho uma identificação reconhecida dentro do meu povo. O Marajó é uma ilha
bastante ancestral, que tiveram 5 civilizações. Hoje em dia tem o processo de retomada de um único povo, enquanto tinham muitos povos dentro daquela região. Então, é difícil essa retomada quando a gente vai buscar documentação e papéis. Mas a minha retomada ela começa pelas medicinas da floresta. A minha retomada começa na ancestralidade, quando eu começo a receber as mensagens dos meus ancestrais que eram lá da terra. E quando eu chego no território, essas fotos foram feitas num dia bem intenso de mensagens e de entender tantas mensagens que eu recebi durante 1 ano e meio até eu pisar no território. Foi preciso estar no território para entender, para decifrar todas as mensagens que eu tinha recebido. Então, esse é um processo que não é fácil, mas queria deixar também essa possibilidade para vocês, não só da gente buscar através dos nossos parentes, através, enfim, das certidões, dos cartórios, dos testes de DNA, são formas de a gente entender e buscar essa ancestralidade, de onde viemos, mas a ancestralidade, a gente se conectar com os nossos ancestrais, eles estão aqui falando conosco. E pisar no território, estar no território. E, chegando nesse lugar, eu queria ouvir vocês, né? Eu vou pedir para 2 pessoas do nosso online que levantem as mãozinhas, e a gente vai respeitar a ordem de quem levantou primeiro a mão, tá? Quem se sentir à vontade, quiser colaborar e falar sobre a sua autodeclaração racial, pode vir aqui com a gente. Queria também ouvir pessoas aqui do presencial, quem se sentir à vontade. Letícia vai chegar aqui com o microfone para a gente ouvir vocês. Tá? Quem vem? Pode ser uma palavra, tá? Não precisa ser a história da vida. A gente tem... Jair chegou aqui para falar com a gente. Não, só para falar de uma... Não existe coincidências, né? Mas hoje eu recebi uma lembrança lá do Facebook, que há 5 anos atrás, exatamente, eu estava na ilha de Goré, no Senegal, na porta do não retorno. E eu publiquei uma foto na porta do não retorno, na ilha de Goré, um momento que foi um dos mais emocionantes da minha vida. Quando eu cheguei naquela porta, a porta do não retorno era aquela porta onde os escravizados embarcavam e não retornavam mais, né? Então, por isso, passou a ter essa denominação. Aí, especialmente hoje, o Facebook me lembra disso, que há 5 anos eu estive lá, eu me recordei também dessa emoção que foi estar naquela porta do não retorno, que foi um momento de busca de ancestralidade. Foi uma viagem extremamente forte da minha ancestralidade, né, que me emocionou bastante. Eu fiquei atordoado naquela porta, porque eu estava ali voltando no lugar que meus antepassados saíram e não voltaram mais, né? Então, eu só queria deixar esse registro, porque foi muita coincidência, porque justamente hoje o Facebook me lembrou disso. E isso foi, para mim, o maior momento de identificação e de retorno à minha ancestralidade. Qual é a sua autodeclaração racial? Eu sou negro, né? Não tem como fugir de eu sou negro. Queria ter é importante. E tenho todos os pés na África, e por isso que eu voltei lá, não foi à toa que eu voltei à África, né? E fui à porta do não retorno para reverenciar e homenagear meus ancestrais. Forte esse depoimento, né? Então, eu vou colocar, e eu acho que até essa vergonha demonstra um pouquinho também do resultado da nossa pesquisa, né?
A gente passou uma pesquisa para vocês e 42 pessoas, 43, né, se autodeclararam brancas. Acho que uma pessoa levantou a mão. Temos uma pessoa do online. A gente vai ouvir a Andréia. Vou ficar super feliz da gente ouvir aqui a Andréia conosco. Oi, Júlia! Olá, Vocês me escutam? querida. Estamos te ouvindo, Andréia. Bem-vinda, Então que Catúcia. ótimo. Bom, saúdo e agradeço poder estar aqui. Esse convite que você fez sobre a autodeclaração está sendo uma questão bem interessante para mim nesse momento. Eu, há alguns anos, tenho buscado as histórias das pessoas que vieram antes na minha linhagem e descobri, eu faço um desenho assim de uma mandala e eu descobri por surpresa, por não saber, né, de histórias que me contaram, assim, muitas que tem muito povo indígena na minha mandala. Então, a minha mãe tem ascendência, né? Pelo lado da minha mãe, é, indígena pela parte do pai dela. A minha bisavó era indígena, que se casou com um italiano. Então, era o que a gente também sabia, assim, a gente tem ascendência italiana. Aí, pelo lado do meu. Então, esse é o meu lado do meu avô materno. A minha avó materna, todo mundo era cigano. Espanhol, cigano, povo cigano, romani, manuche. Da parte do meu pai, tem negros e indígenas. A gente ainda tá nessa. Então. Mas quando eu tenho que falar, eu sou branca. E eu tenho me questionado nesse lugar, assim, né? Mas pela questão da cor da pele, que a minha pele é mais clara do que. É mais clara, assim, né? Mais clara. É um bege claro. É isso. Maravilhosa. Obrigada, Andréia. É muito Obrigada, querida. importante. Muito importante. E eu acho que o que a Andréia trouxe, a gente teve 42% de pessoas brancas, mas a gente já teve 28%, quase 29%, de pessoas confusas na autodeclaração e 7% de pessoas não brancas, né? Então, a gente vê que, na verdade, aí eu entendo a Andréia, de repente, ela tendo essa possibilidade do não branco, de repente ela chegaria aqui no não branco, mas está nessa dúvida. E não é à toa que a gente tem essa grande divisão, né? E esse panorama branco, negro, e não sei o que eu sou. Eu estou no meio do caminho. Isso faz parte de um projeto político. A gente vai falar sobre esse projeto que faz a gente não pertencer. O não pertencimento é um trabalho muito bem sucedido de um projeto de nação que faz com que possamos ser dominados para justamente esses direitos não serem respeitados e para a gente servir ao sistema exploratório que foi colocado desde o Brasil colônia. Então, também queria só deixar um dado sobre os brancos brasileiros. Existe um retrato molecular, se o nome não for exatamente esse, vai chegar depois para vocês. O retrato molecular do Brasil, um estudo que foi feito em 1950, com uma amostra de pessoas brancas brasileiras. 60% do DNA dessas pessoas brancas era negro e indígena. A matrilinearidade dessas pessoas eram ou negra ou indígena.
Então, é interessante a gente entender que o branco também precisa se entender nesse lugar que ele faz parte desse processo, que é o Brasil. Essa identidade confusa que foi trazida aqui, isso tem a ver com essa perda dessa ancestralidade. Quando a gente olha no espelho e a gente busca lá atrás o nosso ancestral, esse ancestral ele não foi mostrado para a gente. Esse ancestral, a gente perdeu essa conexão com o nosso ancestral. E aí a gente não sabe se a gente não sabe nem a nossa declaração racial, ela foi colada a essa relação que a gente tem. A raça é uma construção social e ela foi colada a um processo de separação e autodefinição de pessoas a partir da cor da pele. E categorização dessas pessoas a partir da cor da pele. Então, nós viramos cor e não provenientes e não parte de um grupo étnico, de um povo. Esse processo de não pertencimento faz com que a gente não entenda e não saiba a nossa relação e a nossa declaração étnico-racial. A gente teve um censo em 98 que foi aberto a possibilidade das pessoas falarem sobre a sua autodeclaração. O resultado foi que 86% das pessoas se denominaram brasileiros. Projeto bem-sucedido de nação. Ou poucas pessoas se autodenominaram negras. Um pequeno 2%, 2,1%, falou que era de origem africana. E não houve mais nenhuma, foi muito difícil coletar todas as outras origens. Quando a gente fala do étnico-racial, aí a gente está trazendo uma profundidade no sentido de qual é o povo, qual é o pertencimento cultural, linguístico, organizacional. Tudo isso vinha com os nossos povos ancestrais. Que a gente, de alguma forma, dentro da família, a gente convive, a gente começa a trazer, né, as mães negras, elas vão trazer essas histórias, elas são muito importantes dentro dessa linhagem, dessa construção. E os povos africanos que vieram enquanto escravizados, eles vieram aqui, nessa imagem de Debré, tem aqui embaixo, falando um pouquinho de alguns dos povos, né? Benguela, Calava, Mina. Essa definição também fica bem clara dessa distinção de que eram pessoas diferentes, provenientes de lugares diferentes, não só pela linguagem, pela vestimenta. A gente tinha as escarificações, que é uma determinação, uma autodefinição do povo. E também a gente vê vários cortes de cabelo. Enfim, essas pessoas, quando elas chegaram aqui, esses antepassados que a Déia falou também, esses antepassados, eles foram batizados. E aí a gente começa o nosso primeiro etnocídio. Ao ser batizado, a gente perde o nome de origem. O nome que era o nome do indivíduo e o nome do povo. Tem uma aula que o Mohamed Yassin, que é nosso professor da Costa do Marfim, ele vai falar do nome coletivo. Ele vai falar que primeiro vinha o nome do coletivo e depois o nome individual. Então, essas pessoas chegaram com seus nomes aqui, mas a gente perdeu a partir do processo de batismo. Esse processo que vai instituir, dizer que o cidadão brasileiro tem direito a ter um nome de uma pessoa branca e referencial europeu. A partir desse momento, vai ser construída toda uma documentação que vai levar a gente a saber, como a Déia sabe, a Andréia sabe, que ela tem antepassados da Itália. E vai ser fácil ela fazer essa busca da Itália. Mas, quando ela começa a falar dos antepassados dela, que são indígenas, começa a ficar muito difícil essa história. Porque essa mudança de nome, esse etnocídio, também aconteceu com os povos indígenas. Os povos indígenas, a partir do Estatuto do Índio, se não me engano, em 73, 1758, né? 1758, no Estatuto do Índio, também ganhavam o direito de ter o nome de
né, das pessoas brancas e os sobrenomes. Então, os nomes de origem se perdem. E a mesma coisa acontecia também com o nome coletivo. O nome do povo, o nome, a referência étnica, a referência de origem era o povo. Chucuru, temos uma chucuru aqui hoje, né? Uma chucuru, pataxó, tupinambá, eram os nomes das pessoas. E é interessante que essa matriz coletiva para o nome, essa mesma referência de que primeiro o coletivo e depois o indivíduo, quero trazer isso porque a gente está aqui numa escola que está falando que é pluricultural. Viver em pluriculturalidade é entender que existem outras formas de ver e de fazer o mundo. E essa forma era coletiva. Então, primeiro vinha chucuru, primeiro vinha pataxó, primeiro vinha tupinambá e depois o nome. É muito comum numa roda indígena, quando a gente está entre indígenas, a gente ter chucuru, em vez de chamar o nome, né? Isso é uma coisa que continua acontecendo hoje. E isso era uma referência, a gente está vendo aqui os Axaninca. Eu quis trazer também essa referência de identidade étnica de um povo. Nessa imagem, a gente consegue ver cada uma das pessoas, de que papel elas têm dentro dessa sociedade. Existe uma organização social, existe um nome que está escrito nesse grafismo que a gente não foi letrado e a gente não sabe ler, mas existe um nome na face de cada uma dessas pessoas. Existe toda uma linguagem não verbal, isso é uma outra questão também que a gente precisa se abrir para essa reflexão, que existem muitas formas de linguagem. A gente não deve ficar somente na linguagem logocêntrica, que é presa na palavra. A gente aqui tem uma série de linguagens dos grafismos. As mulheres, vejam que todos os grafismos estão horizontais, os homens no vertical, as cores dos anciões, as cores dos curimins. Então, tem todo um letramento. O Mohamed Yassin fala também sobre o funeral. Ele fala que o funeral é uma literatura. Quando você vai para o funeral, pela imagem da roupa de cada um, acontece toda uma linguagem. E a gente precisa ser letrado nessas culturas para a gente entender. Então, tudo isso estava acontecendo, e tudo isso a partir dessa instituição e de trazer o nome e o batismo e a mudança de nomes fez com que nós chegássemos hoje e não soubéssemos de que povo nós viemos. Isso faz parte desse processo colonial que não é... Eu quis trazer esse reforço no ação. O colonial vem de uma ideologia, vai implementar o capitalismo, vai implementar um sistema de produção, vai demarcar pessoas, demarcar terras, demarcar riquezas, pessoas que nunca foram pobres, assim como hoje, foram empobrecidas. O processo de empobrecimento começa nesse momento. Nessa relação, quando a gente começa a ver aqui, algumas pessoas dando nomes e designando quem, subjetivamente, designando, e também, enfim, verbalmente, designando valores para as pessoas, quem elas são. E aí nascem essas pessoas, o índio, e aí nasce o negro, porque antes era... Banto, antes era Ibo, antes era Iorubá, antes era Tupinambá, Pataxó, e agora é negro e índio. Essas terminologias começam a uniformizar pessoas, para categorizar pessoas e iniciar esse processo de desumanização das pessoas. Esse processo é um processo de construção do outro que é diferente de mim, do outer, né? E a colônia, ela vem com uma série de ações que vão ser propositais. Quando eu falei desse senso de que as pessoas falaram que elas são brasileiras, e quando a gente vê aqui no final, se tivesse a opção brasileiro, todo mundo que estava no meio do caminho, na dúvida de qual era o seu pertencimento, ia botar logo brasileiro, né? Então, nesse momento, a gente deixa de ser Pindorama
Pindorametá, a gente deixa de ser a terra das palmeiras e a gente vira a terra Brasil. E quem nasce nesse solo é brasileiro. Agora, quando a gente vai pensar também na etimologia da palavra brasileiro, em outros lugares, ense, ese, esa, que são sufixos de pessoas que nascem em algum lugar, que são nativos de um lugar, né? Francês, fluminense, né? Essas são pessoas que nasceram nesse território. Mas nós, brasileiros, somos eiro e eira. Eiro, eira vem de ofício. Nós somos trabalhadores. Na construção de nós, enquanto filhos do Brasil, nós viemos enquanto trabalhadores que fazem a extração do pau-brasil. Então, o nome brasileiro, na verdade, vai trazer esse projeto colonial que é de extração e nos colocar num lugar de que nós trabalhamos para alguém. Seria bom a gente começar a trabalhar para a gente, né? Porque a gente é tão eficiente, a gente pode tanto, a gente é tão forte. Né? Mas a gente não pode continuar olhando para fora para construir quem nós somos. Esse processo da gente recolher, entender, retomar essas identidades, quem nós somos, faz parte desse posicionamento político. Então, a gente foi colocado em caixinhas. E aí nós começamos a ser cores, né? Então, essas caixinhas, eu quis trazer essas várias caixinhas. Eu achei interessante também que a Andréia falou algo importante da gente pensar que, às vezes, o branco vem também como se não tivesse étnicos e povos. E ela citou povos. Isso é importante, a gente também saber as nossas ascendências e os nossos povos. E a gente foi colado nessas caixinhas e a gente se tornou uma cor. Esse processo de se tornar cor faz com que a gente não lute de onde nós viemos e até dificulte o para quê, né? O para onde a gente está indo. Isso é parte de uma ação colonial. E se a gente teve um momento, eu saí ali, eu estava no momento da colônia, né? E a gente teve a abolição da escravatura e a gente aqui está chegando já no momento da república. Quando a gente chega nesse momento, se a gente teve em alguns, enfim, depois Jair pode me trazer esses números, mas, enfim, tem alguns números em determinada época de entrada de 5 milhões de escravizados ali no Valongo, enfim. A gente tem 4 milhões de imigrantes europeus sendo trazidos para o Brasil no início do século XX para branquear a nossa raça. Existia um problema muito grande, foi colocado como um grande problema para o Brasil, porque o Brasil precisou ser construído por pessoas. Quem eram essas pessoas que iam construir? Os negros e os indígenas. Quando existe a abolição e não é possível mais fazer essa exploração desse capital humano, essas pessoas vão ser descartadas e aí é necessário trazer as pessoas que vão formar a raça brasileira. Existe uma necessidade e enfim, uma ideação muito forte da raça brasileira, e essa raça ela precisava ser branca. Como fazer esse processo de branqueamento? Trazendo na ação colonial, já estamos na República, tá? Mas a gente continua na ação colonial, trazendo esses italianos, e muitos deles chegam ali em São Paulo. E São Paulo vai ser o polo propulsor dessa nova raça brasileira. Nessa época, 1910, 1920, tinha de 4 pessoas em São Paulo, 3 eram italianos, 1 era brasileiro. Porque São Paulo ia ser o lugar do progresso. A partir dali ia se formar essa nova raça e dali em diante ia espraiar para o resto do Brasil. Existiu, em 1911, o João Batista Lacerda, ele vai para Londres apresentar o projeto de Nação Brasil, e o Brasil era visto como muito bem sucedido, se saindo muito bem nesse desafio da questão racial, porque ele estava conseguindo, através da mestiçagem, branquear a sua população.
Então, vai ser apresentado esse estudo, que em 100 anos, então, enfim, 2011, a gente não ia ter mais negros no Brasil. Esse estudo vai chegar a essa numeração por uma questão de que, geneticamente, se essas pessoas brancas eram superiores, elas iam, a partir das várias miscigenações, continuamente, em gerações futuras, ia se perder força a genética indígena e negra e chegaríamos num país de pessoas brancas, ou, enfim, bem próxima de brancas. Esse é o ideal, né? E aí eu queria ouvir vocês, a gente está aí nesse início do século, eu queria saber se, assim, na família de vocês, gente, alguém já celebrou que a cor era mais clara, que nasceu uma pessoa com cabelo liso, que os olhos eram azuis ou verdes. Temos isso? Aqui eu vi uma cabecinha, duas. Aí no online, como é que estamos, gente? Se alguém quiser contar alguma história, pode contar uma história familiar. Não precisa falar nomes. Talvez tenha alguma coisa no nosso nhenhenhen, né? E a gente pode ler o nhenhenhen? Podia pedir para a pessoa que escreveu abrir? Ou ler? Andréia pode... Eu vou pedir para ela falar, então. Vamos escolher uns 3 comentários. Isso faz parte, né, desse projeto, que é a eugenia, sendo implementada aqui no Brasil, a partir de uma ação, mesmo que nós estivéssemos mais na era da colonização. A gente está na era moderna, e as pessoas continuavam sendo designadas. Agora, esse conceito de raça tinha caído, a autorreferência era branca, e nós éramos cores. Temos? Lê para a gente. Temos alguns interessantes aqui. A Patrícia trouxe: o meu avô mandava minha mãe colocar pregador no nariz para afinar. A Andréia também trouxe: minha família celebra até hoje, né, quando tem um nascimento de uma pessoa mais clara. Alguns dos comentários. É muito mais comum do que a gente gostaria. E é parte de uma construção. A gente precisa levar... A gente está num momento e num letramento. A gente está fazendo uma reeducação. E é só a partir da educação que a gente vai poder também contar essas histórias para as nossas famílias e falar: olha, não fala isso não, isso fez parte de um projeto, mas vamos elaborar, vamos conversar sobre isso. Calar não é legal. Na verdade, o melhor é a gente chamar para a roda, a gente ler, a gente conversar, trazer a arte, trazer a poesia. Tem várias formas da gente trabalhar. Eu fui trazendo a moda, né? Fui trazendo o design, foi a partir dali que eu consegui conversar com os meus parentes. Oi, boa noite. Me chamo Thalita. Eu achei interessante você ter falado isso, porque na minha família tem um movimento, né? Tipo, os meus avós vieram de Belém do Pará, são pessoas que veio do processo, que são pessoas de ascendência indígena, né? Então, desde criança, uma vez eu perguntei para minha mãe de questões físicas do meu rosto, como, enfim, né, o que dão, o que é, né, são esses estereótipos sobre o que é ser indígena. Então, eu perguntei sobre a questão do meu olho, que eu via que era um formato muito puxado e era diferente das pessoas que viviam comigo ali, mesmo que era no contexto de periferia do Rio de Janeiro, né? Eu sou uma pessoa que sou criada na Penha e tem esse contexto de uma pessoa da periferia, de uma família que veio do norte para tentar a vida aqui no Rio de Janeiro e todo esse desmembramento, enfim. E aí eu percebi que dentro da minha família tem múltiplas percepções, né? Tipo, teve essa vanglorização da menina que nasceu, que é minha prima, que é loirinha, de olho verde, era a querida da família, tipo,
perfeita, nasceu bem, ao mesmo tempo que todos os meus primos têm essa coisa estereotipada mesmo, né? Do rosto tipo moreno, o cabelinho liso, com tipo o olhinho puxado. Eu já nasci com a pele mais clara e com o olho puxado e o rostinho largo, né? Que é a característica de muitas pessoas indígenas lá do norte, na parte do Rio Guamá, né? Porque quando eu fui fazer a pesquisa, é de lá que a gente parte, de lá que a gente sai. E sem contar que a questão mesmo espiritual sempre foi muito forte desde pequena. Desde eu não me sentir pertencente à sociedade, muito dentro aqui da urbanização, nas escolas, eu sempre fui muito quieta. Então, quando eu comecei a entender e conectar as coisas, enfim, a espiritualidade veio como uma decodificação para eu fazer esse retorno. E quanto mais eu fui fazendo esse movimento, chegou trilhões de pessoas para conectar. Até o meu melhor amigo que eu conheci, com 14 anos, 6 anos depois, ele fez a retomada dele. Ele é um potiguara, né, tipo, lá do Ceará, de Crateús. E aí eu fico me perguntando por que essa conexão chegou antes da gente saber, né, de onde a gente veio. Então, esse momento está acontecendo, e eu estou falando dessa questão da família, né, que se antes estavam, tipo, essa felicidade, que nasceu uma menina loura do olho verde, nesse último Natal, né, nasceu uma prima minha, no caso, como se fosse uma sobrinha, né, de um primo meu que tem a pele morena, o olhinho puxado e tal, e ela nasceu também com essa questão, tipo, tipo a pele mais escura, o olhinho, tipo, todo esse... Porque é isso, né, você ser indígena tem muitas características dependendo de onde você vem. Essa visão de que tem que ser desse jeito, infelizmente, é muito racista e acaba tirando a identidade de muitas pessoas que estão em vários contextos. Mas ela tem esse estereótipo assim, ao mesmo tempo que eu estou achando muito bonito, a partir do momento que eu comecei a conversar com a minha família sobre esse processo que está vindo desde muito tempo, achavam que eu ia me achar doida, mas estão me ouvindo até mais sobre até outras coisas que eu falava antes, né? Sou uma pessoa LGBT, não sei quem, então eu sempre falava... Para, você tá tipo, de não aceitar, mas quando eu comecei a falar sobre isso, é como se fosse um processo muito natural de querer me ouvir. E aí a minha própria madrinha, né, que é a avó dessa criança, que também, enfim, era chamada de índia na escola, por conta do estereótipo também, ela, quando a menina nasceu, ela ficou muito emocionada e falou: olha só como ela nasceu, está parecendo uma indiazinha, que também é um termo muito colonizador, mas dentro da nossa família, que não teve acesso à informação, dentro dos nossos contextos periféricos, então, quando ela fala isso com orgulho, e quando ela começa a sentir orgulho, lembrando de que taxavam ela como uma pessoa indígena nas escolas, hoje em dia ela olha com muito mais orgulho e fala: nossa, é verdade, realmente eu sou isso mesmo. Tipo, é como se ela visse uma força nisso. E aí eu dei um presente para ela, né, que eu comprei uma bonequinha indígena, né, que também tem muito essa força, essa questão da boneca, né, de você dar alguém que se pareça com você, que você se identifique, fique feliz de estar ali. E aí, quando eu dei essa boneca para ela, no Natal, a família inteira ficou muito feliz. E eu fiquei surpresa, porque todo mundo abraçou. Aí todo mundo estava ali, depois que recebeu a boneca, e falou. E a gente começou a falar sobre a nossa origem. A gente começou a conversar sobre isso no meio da família. Isso, para mim, foi muito bonito, uma surpresa. Então, estou gostando que o movimento agora está sendo o contrário, a partir da nossa geração, né? O meu primo, que está agora com essa filha, eles levaram a boneca e fizeram uma festa de aniversário para ela. Mandaram um vídeo, olha só. Aí tinha do lado uma bonequinha indígena, uma bonequinha preta e um bolinho, tipo assim. E é uma família afro-indígena, né? Então, esse é um movimento que eu estou vendo acontecer, e eu acho que é uma continuidade muito potente que está se dando assim na minha família. É uma caminhada muito longa, mas com isso tudo acontecendo, a minha, tipo, tem uma certeza muito forte aqui, né? Eu sou uma mulher indígena, eu estou nessa retomada faz uns anos, e hoje em dia ter isso muito mais firmado, e a minha família também está fazendo esse movimento, recuperando tanta coisa que perdeu, né? Porque acaba isso adoecendo a nossa mente, o nosso corpo. E nas nossas gerações, a gente viu muitos de nós adoecidos. Mas agora a nossa geração está com consciência disso, está buscando ativar múltiplos caminhos para a gente ter muito orgulho do que a gente sempre foi. É isso. Muito obrigada, Thalita. Você tocou em muitos pontos muito importantes e que contribuem muito para
para a gente ir pensando essa identidade e como que a gente vai trabalhar isso coletivamente através desse pertencimento familiar, através dessa boneca, né? Como que foi todo esse despertar. Uma coisa que acontece, que vem sendo trazida desde já, o movimento negro, enfim, em alguns momentos da nossa história, a partir da década de 70, esses processos de retomar as terminologias que eram marginalizadas, que eram estereotipadas, a gente retoma essa terminologia, e por isso a gente retoma o conceito de raça que tinha caído, e a gente retoma enquanto essa luta, esse senso de origem, né, esse senso de comunidade e esse senso de pertencimento. Então, esse é o caminho que a gente está fazendo para a gente sair também dessa caixinha, né? E eu queria agradecer muito o professor Luciano, que está na escola estadual, professor Luiz Gonzaga Rigini, e eu queria chamar a Marina Dias do Nascimento para ler para a gente essa primeira tirinha. Eu trouxe aqui alguns recortes de jornal de época. A gente está em 1930, em São Paulo. Marina está por aí? Senão posso ir para um próximo... E a gente vai... Aqui para a gente... Estou organizando aqui, Júlia. São os estudantes aqui da nossa escola, eles estão um pouquinho acanhadinhos, mas a Marina vai fazer a leitura. Vamos lá, Marina. Bem-vinda, Marina. Atenção, milagre. Outra grande descoberta deste século é o creme líquido. Milagre. Dispensa o uso de pó de arroz. Fórmula científica alemã. Para tratamento de pele, clareia e emacia as cutículas. Muito obrigada, Marina. Ela parou ali no pó de arroz, porque não é da época dela, né, gente? O pó de arroz vinha clarear as peles. E esse é um creme líquido que vai dispensar o uso do pó de arroz, que clareava, e ele vai trazer um benefício de uma fórmula científica alemã. Veja a ciência trazendo toda uma força, né, e corroborando esse processo do tratamento da pele, que é o branqueamento. Ele vai clarear e amaciar a cutis. A cutis é a pele. Então, é importante a gente perceber aqui, tem uma validação ali alemã, então a gente já referencia de onde que vem esse pensamento da limpeza racial, né, dessa limpeza da pele, essa relação de que a pele clara, ela é macia, ela é saudável. Olha quantos sentidos subjetivos estão sendo colados e qualificados a essa pele, a esse branqueamento da pele. A gente tem mais uma tirinha aqui de um jornal. Esse foi o jornal, queria já que a próxima pessoa ficasse pronta aqui, que é a Nayasha Silva. Então, esse foi do Clarim, anúncio Clarim da Alvorada, de São Paulo, 28/9/1930. E aí a gente chega aqui em uma propaganda da Minâncora, da pomada Minâncora. Temos, Luciano? Temos. Temos a Nayasha. Vamos fazer a leitura. Vamos lá, Nayasha. As damas da elite. O melhor creme para esterilizar a cutis, branquear, aderir de arroz, virgens, massagens e a pomada Minâncora, a bela criação dos últimos 50 anos. Vence em todo o Brasil. Muito obrigada. Vocês descansam a minha voz. Luciano, a gente vai ter 2 leituras, aí os próximos 2 também, estudantes que vão colaborar com a gente aqui hoje, agradeço muito. Foi trazido aqui que a pomada Minâncora, ela ia esterilizar a cutis. É importante a gente também entender esses sentidos colados às palavras, né? Esterilizar, vem limpar.
Então, o clareamento, o branqueamento da pele estava conectado a essa possibilidade de limpeza. E aí, gente, eu fico, né, vocês estão aqui pensando, gente, mas eu vim para uma aula aqui, sabe, todo 2024, século 21, pensando no futuro. Por que a gente está falando sobre isso século passado? Agora, isso aqui tudo já acabou. E aí a gente trouxe o Big Brother para vocês, né? O pessoal adora falar sobre Big Brother. Então, a gente vem para 2020. 2020, teve a Gisele Bicalli, uma participante, falou sobre o tom da maquiagem da pele que a Thelminha usava. Gabriel Oliveira? Ou Thaís? Não. Tiver. Ju, a gente tem nós estamos com um estudante aqui e ele gostaria também de falar o nome dele inteiro, tá? Ele acha muito importante, que é o Enzo, mas pode falar o seu nome e falar depois. Bom, primeiramente, boa noite. Eu estou muito grato por estar aqui hoje. E meu nome é Ogechuku Enzo Jordan Odetor, de matriz africana. Você pode repetir para a gente o nome, que a gente gostaria de te ouvir melhor? Ogechuku Enzo Jordan Odetor. Fala um pouco mais alto, Enzo. Do seu povo? Ogechuku Enzo Jordan Odetor. É do seu povo? Depois, se puder escrever também. Nigéria. Da Nigéria. Bem-vindo, minha terra ancestral também. Parente. Lê para a gente, por favor. Essa na leitura fala assim: gente, eu não sei o que a Thelminha passa na cara. É barro? Pois é. Gisele Bicalli sobre o tom de maquiagem da Thelminha no BBB 20. Então, teve essa conexão de que o tom da base dela foi relacionada com barro. E aí a gente não está falando de barro, argila, que vai fazer bem a pele, a gente não está falando disso. O que está sendo trazido é um outro questionamento, né? É uma outra conexão. Queria te agradecer muito, Enzo, não consegui decorar o nome, mas ele falou aqui o nome dele, sem ser o nome colonial, trazendo o nome de referência de origem, e é muito importante para a nossa educação, e sempre que você puder, traga, né, em primeiro o seu nome de origem, de conexão ancestral. E a gente vai para o próximo aqui, que é a fala do Nego Di sobre o Gil do Vigor, no Big Brother 2021. Então, Júlia, vai ser com a Sara, tá? Sara Twig. Tá bom, Sara. Isso. Bem-vinda. Obrigada. Ele é um pouquinho sujinho. Se ele se esfregar bem, fala de Nego Di sobre Gil no BBB 21. Um século depois, a gente está reproduzindo a mesma narrativa, a mesma linguagem. É muito importante, quem está aqui, quem faz parte de empresas, quem está na escola, conversando com seus familiares, os professores, a gente precisa cuidar muito da nossa narrativa. E quando a gente constrói, quem está na área do design, quem está na área da publicidade, a gente está o tempo inteiro construindo narrativas, isso aqui em massa. Ou seja, essa missão, a nossa responsabilidade é ainda maior, porque o que a gente faz, que a gente projeta sozinho lá naquele design que a gente está achando que é sozinho ali, você e a tela, isso vai se multiplicar, vai para não sei quantas milhões de pessoas. A gente precisa, isso foi construído e levou todo esse tempo em curso. Desconstruir é o que é aonde a gente quer chegar. E entender a nossa identidade e entender qual é o nosso papel na fila do pão, qual é o nosso papel, qual é o papel de cada um, o papel da pessoa branca, o papel da pessoa negra, o papel da pessoa indígena, da indígena em retomada, da indígena em território urbano, da indígena na aldeia. Todos nós temos um papel. Eu trouxe aqui uma fala que é da Neuza Santos, do Tornar-se Negro, entendendo também que esse reconhecimento dessa identidade, ela é
ser negro não é uma condição dada, é um vir a ser. Ela fala, ser negro é tomar posse desta consciência e criar uma nova, que reassegure o respeito às diferenças e que reafirme uma dignidade alheia a qualquer tipo de exploração. Aqui a gente reposiciona o que é a nossa autoidentificação racial, étnica e racial. Não é simplesmente uma palavra, gente, não é simplesmente uma cor. Isso é um posicionamento político, porque as cores e terminologia raça, ela vai ser retomada para que a gente lute politicamente em relação às injustiças que foram consolidadas ao longo desse processo. Então, a gente vai entrar, as pessoas negras, cada um vai para essa condição do vir a ser, do tornar-se essa identidade, para entender e fazer parte de uma luta que é política. Porque a gente está falando de uma construção política e a gente não poderia falar de uma outra forma. Então, quando eu queria problematizar, antes da gente seguir para as nossas soluções, porque a gente tem solução para tudo isso. Ser pardo. Pardo tem duas questões importantes aí de etnocídio dentro da terminologia pardo. Mas pardo, o movimento negro unificado, a gente ali a partir de 1970, 78, vai trazendo essa terminologia pardo, foi feito essa conscientização dentro do trabalho do movimento negro, de entender e de trazer o termo pardo para junto de negro. Porque as pessoas negras, elas chegavam, a autodeclaração chegava a 5%, 6%. Enquanto a parda crescia muito, e a condição das pessoas pardas eram muito similares à das pessoas negras. Então, a partir dessa condição, desse estudo de condição social, começa-se a entender o Brasil como maioria negra. Isso é uma conquista para que a gente possa pensar de que agora somos mais e que a gente precisa redefinir as legislações, todas as questões de direito para essas pessoas que continuam sendo marginalizadas. Mas existe uma outra problematização também dentro desse termo, que pardo também traz um etnocídio para as pessoas indígenas. As pessoas indígenas também estão nesse grupo de pardos. E quando nasceram, na sua certidão de nascimento, não existia a possibilidade de indígena negro, pardo e branco. Então, elas se tornaram pardas. E elas estão hoje nas favelas, elas estão hoje nas comunidades, elas estão aqui, do nosso lado, né? Thalita trouxe toda a história dela e a conexão dela familiar. Então, a gente precisa também entender que as pessoas indígenas estão nesse grande nome, não sei quem sou, enquanto parda, porque elas foram colocadas nesse lugar de pardo e foram tiradas as suas referências de origem. Tá? Então, a gente precisa problematizar isso, pardo não é papel, e a gente buscar a nossa autodeclaração a partir do nosso referencial étnico também, e da nossa ancestralidade, é importante para a gente poder fazer esses movimentos. E a gente chega nessa possibilidade, porque a gente, depois dessa, eu acho que criou uma angustiazinha, né? Em alguns momentos aqui, foi difícil de digerir. Foi um pouquinho difícil? Ou tá ótima a contação de histórias? Como é que está para vocês? A gente precisa se libertar dessa lente colonial. Lente colonial foi um nome que uma semente, quem passa pela Uaporanga a gente chama de semente, a gente não chama de aluno. E semente é uma pessoa que está ali germinando, que vai levar, é uma semente de transformação nos mais diversos espaços. Então, a gente forma multiplicadores e sementes. A nossa semente, Maria Cláudia, falou que ela, quando passou por essa educação decolonial, ela se libertou, ela falou da lente colonial. Ela tirou a lente colonial e ela começou a enxergar um monte de coisas, e agora ela queria saber muito mais. Então, eu trouxe o Ciro Scabiro, que é esse queniano incrível, um artista visual, que era louco por óculos,
e que foi produzir suas lentes, foi produzir os seus óculos a partir dos resíduos. Então, o Cyrus vai criar as suas lentes, porque, às vezes, a lente que colocaram na gente não dá conta. E a gente está nesse momento de sair da caixinha. Se colocaram na caixinha, a Ailton Krenak fala, não tem mais caixinha, a caixinha se desmantelou, estamos todos nus. Então, é um convite para que a gente saia dessa caixinha e que a gente adentre esse espaço de enriquecimento, onde a gente, enquanto escola, enquanto projeto também, enquanto movimento, ser resistência é cansativo, ser resistência é duro, a gente quer caminho de existência. A gente está construindo na escola caminhos de existência, onde as várias pessoas, com suas várias culturas e várias narrativas, vão falar a partir da sua existência. A gente falou de políticas de morte, a gente falou de tantos etnocídios que aconteceram no nosso país. E a gente está falando agora de que a gente está construindo política de vida. Porque a partir do momento em que vocês também entendem o papel de vocês e que vocês podem começar a movimentar socialmente dentro dos espaços e usar esses conhecimentos e usar o posicionamento de vocês para fazer mudanças ou provocar mudanças ou simplesmente não aceitar mais determinadas coisas, se unir a outros que pensam diferentes para vocês conseguirem fazer um movimento, porque o movimento precisa ser coletivo, a gente está falando de política de vida. É um convite para a gente ir para o Pindorama, a gente voltar. Pindorama é a terra Brasil, né, que foi dada o nome Brasil, mas é a terra das palmeiras. É a gente retomar para esse lugar, que foi esse lugar que a gente foi desgarrado, que a gente perdeu o nosso registro, que a gente perdeu essa conexão. O Pindorama, essa é uma imagem do Cadu Tapuia, é um professor da Uaporanga que dá uma aula incrível sobre... Ele é fotógrafo e designer, e ele dá uma aula sobre colagem digital. E ele vai falando de como que ele usa a colagem, a linguagem das artes visuais, para poder fazer o processo, falar de processos de retomada indígena. Então, ele fala do processo de retomada indígena, processo de retomada chucuru, que está acontecendo na Mata Sul de Pernambuco. A arte tem essa possibilidade. E aí a gente vai entrando em dispositivos. O nosso corpo, que foi o lugar que ficou, onde se materializou essa ancestralidade que foi retirada de outras maneiras, nesse corpo a gente começa a voltar e se conectar com esse território. O Dilmar Puri, um filósofo também que deu aula na Uaporanga e que construiu no início essa escola junto com a gente, ele cunhou, é uma das pessoas que trabalha com esse conceito de corpo-território, do corpo enquanto um microcosmos político de existência. O corpo nunca separado do território. E, por isso, não existe possibilidade de luta pelo corpo, pela existência da vida sem esse território. As coisas precisam andar juntas. Essa é uma imagem da Aldeia Maracanã, uma exposição da Aldeia Maracanã Resiste aqui no território urbano do Rio de Janeiro. E o corpo enquanto terreiro, porque se o terreiro foi o lugar que manteve que conseguiu manter e preservar as nossas línguas, as nossas roupas, os nossos fazeres, a nossa culinária, esse corpo, o corpo que é terreiro, ele traz também, enquanto um dispositivo de espaço-tempo, enquanto um dispositivo diaspórico, ele traz a manifestação dessa cultura no novo território. Esse é um conceito que o Luiz Rufino vai trabalhar na pedagogia da encruzilhada, e essa é uma passarela do São Paulo Fashion Week do Meninos Rei, que vai trazer não só a matriarca no centro, essa imagem que é uma imagem de terreiro para o centro, mas também trazendo aí a possibilidade de a gente se libertar do patriarcado. Tem tantas possibilidades de construção que vão além das que a gente conhece. Ele também vai trazer, através dos desenhos, das estampas, a literatura, que eu falei que o Mohamed Yassin fala nas aulas dele, essas leituras que vão acontecer no corpo, essa linguagem que vai acontecer através dos têxteis africanos.
E a gente entende que o que a gente, na verdade, existe esse pertencimento está relacionado com essa comunidade, né? Essa comunidade de origem. E muitas vezes esse dispositivo de uma roupa, de um simples turbante, de um simples cocar, vai trazer tanta informação para a gente. Viver em um turbante é uma forma de pertencimento, é juntar-se a outro ser diaspórico, que também vive em um turbante, e sem precisar dizer nada, saber que ele sabe, que você sabe, que aquele turbante sobre nossas cabeças custou e continua custando nossas vidas. O turbante coletivo que habitamos foi constantemente racializado, desrespeitado, invadido, dessacralizado, criminalizado. Onde estavam vocês quando tudo isso acontecia? Onde estão vocês quando a gente precisa de ajuda e de humanidade para preservar esses símbolos? Levando para o contexto das nossas empresas, a gente precisa de aliados para preservar as histórias, os símbolos. É possível a gente poder fazer isso com consciência. Quanto mais narrativa, quanto mais letramento, fica mais fácil a gente levar essas conversas. Mas é a partir dessa compreensão, né, de que foi esse símbolo, ele foi desrespeitado, ele foi invadido, ele foi desacralizado, que a gente entende que a gente precisa retomar, cuidar desses símbolos, e que isso, qual é o papel de uma pessoa branca nesse lugar? É ser aliado aqui. Essa pergunta é para uma pessoa branca, né? Onde estavam vocês quando tudo isso acontecia? Essa pergunta, enfim, para pessoas que podem, de alguma forma, quando eu venho no IED, e sou uma das primeiras professoras com esse tom de pele que é menos retinto, eu começo a abrir porta para as pessoas diversas entrarem nessa instituição. Cada um de nós, a partir dessas possibilidades de articulação e ponte, a gente começa a construir esse novo lugar. Então, adentrar esse processo de culturalidade, de pluriculturalidade, assim, por que a gente está falando tanto de diversidade se o Brasil é diverso, gente? Não tem nenhum sentido isso. Mas esse diagrama ele vai mostrar que somos diversos dentro de um círculo. Esse círculo ele está representando uma norma, ele está representando uma única forma de ser. Somos diversos, mas a gente está esmagado em uma única narrativa hegemônica. Se a gente constrói espaços diversos, mas a corporação, o espaço, a instituição continua instituindo uma norma que a gente sabe de onde vem, ou que não aceita essa diversidade, a gente não vai conseguir se beneficiar desse enriquecimento da diversidade. E aí vem esse outro diagrama. Ailton Krenak, naquele documentário da Netflix, Guerras do Brasil, ele fala da chegada dos europeus, na invasão dos europeus aqui no Brasil, que, na verdade, a leitura indígena foi: somos diversos, temos vários povos, chegou mais um. Vamos conhecer, vamos trocar, vamos conversar, vamos trocar, vamos ter conhecimento, vamos ter troca. A pluriculturalidade é isso. Esse é o espaço da pluriculturalidade. São várias pessoas diversas, também dentro de um espaço de governança, de conhecimento, e que começam a produzir intercâmbios, não necessariamente assimilações, aculturações, enfim, apropriações, intercâmbios culturais. E a partir desse lugar onde cada um pode ser diferente, a gente produz um lugar que é diverso e que a gente vai se beneficiar. A gente está num lugar que é pluricultural. Então, a escola, ela adentra esse espaço da diversidade, falando que se a gente faz a diversidade dessa forma, não vai adiantar. E a gente precisa avançar. Mas nós não tivemos essa possibilidade na nossa criação. A gente não teve essa possibilidade nas escolas por onde a gente passou. Então, a gente precisa complementar. A gente precisa fazer essa mudança. Então, eu, na Euaporanga, eu dou conteúdos relacionados a
ponte, a meio do caminho. Eu estou ali na Maratona Antirracista, eu estou trabalhando na relações justas, metodologias justas de trabalho entre diferentes. Eu vou trazer narrativas que são afro e indígenas, que é o meu lugar. Esse é o meu lugar. E aí a gente tem a Júlia Otomorion Chavante, a Papião Cristiane, Cadu Chucuru, enfim, os indígenas que vão trazer a condição do Pindorama. Eles vão trazer a fala do Pindorama e o fazer do Pindorama, cada um a partir da sua cultura, e a gente vai adentrando nessa possibilidade dessa pluriculturalidade. A Deise Rosas vai trabalhar, ela trabalha a matrilinearidade, ela trabalha os processos, ela é psicóloga e vai trabalhar a parte de negócios, as inter-relações entre as pessoas e produzir relações de ganha-ganha, a partir de matrizes coletivas e femininas. Esse é o lugar também que ela vai desenvolver. Cacá Portilho vai trazer todas as informações, continente África, e, enfim, Costa do Marfim, o Mohamed Yassin, a Dekunle vai trazer a Nigéria, e assim vai. Né? Essa pluriculturalidade nasce nesse espaço, que é o Aporanga. Euá significa beleza no Iorubá, Poranga significa beleza no Tupi Antigo, e a partir da beleza a gente consegue sensibilizar pessoas a fazerem essa mudança com a gente. Esse é um pouquinho do programa para vocês conhecerem. A gente fala do ciclo básico, que independente da sua área de atuação, esse ciclo é o ciclo onde todos deveriam passar, que é a Maratona Antirracista e a apropriação cultural, que são justamente esses dois módulos que nós estamos trabalhando a partir de segunda-feira, dia 25, e vocês já estão convidados a fazer parte dessa nossa comunidade. Então, esse semestre todo, independente da área de atuação, a gente vai estar trabalhando com essa retirada dessa lente colonial, a gente vai aprofundar muito parte do que foi trazido aqui, a gente vai aprofundar e a gente vai levar para as ações e para as práticas dentro dos nossos espaços. A apropriação cultural, o mais importante é como não cometer, e aí a gente vai também estabelecendo relações justas e a gente trabalha junto com os ecossistemas de inovação, que são trabalhos, na verdade, da nossa frente de consultoria, mas que as pessoas que fazem parte da formação, começam a poder fazer parte também dessa possibilidade, que é o trabalho com as comunidades tradicionais. Se a gente bebe nessa fonte, se o conhecimento que vem é ancestral, a gente precisa devolver para esses territórios. Então, os trabalhos que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos para o benefício, para a semente de regeneração, para deixar uma semente de regeneração dentro dos territórios de origem, para preservar e ajudar e possibilitar essa troca, né? Facilitar essa troca de conhecimento. E quem é da área de criação, a gente está liberando agora também esses dois módulos, que é a história que a moda não conta, estampando com identidade. Quem gosta de artes, de cultura, enfim, tá super. Esse em especial, história que a moda não conta, é onde a gente vai trabalhar pluriculturalidade, os vários conteúdos acontecendo ao mesmo tempo, com diferentes narrativas entre si, a gente vendo a mesma história sendo contada por diferentes narrativas. É uma possibilidade da gente adentrar nesse espaço em que a gente não é e não tem que ser convergente, não tem uma única verdade. Existem várias formas e vários conhecimentos que estão nesse mesmo espaço. A comunidade Oaporanga se faz por esses 4 módulos, são 6 meses. A gente vai ter agora essas aulas ao vivo. Então, hoje é uma aula inaugural. A gente tem algumas sementes por aí que já estão matriculadas na turma de 2024. A gente convida as próximas, todas que se sentirem tocados, a fazer parte e entender que a gente precisa fazer junto, porque é muito difícil estar sozinho nessa trajetória. Então, a gente vai fazer junto. Então, a gente tem algumas aulas presenciais, que é como essa, que a gente vai estar fazendo remotamente, e aulas, a maior parte das aulas também remotas, de revisão de conteúdo, que é o momento da nossa roda de conversa. As mentorias, que é o processo da gente trabalhar com as comunidades tradicionais, que é o que veio da teoria, a gente tem a possibilidade de implementar em um projeto na prática e ter assistência toda e o suporte da escola nessas mentorias.
a rede de negócios em teia para formar parcerias de trabalho e esse suporte de desbloqueio cognitivo e suporte psicológico, porque é uma transformação. Muita gente que passa, grande parte, a gente entendeu que, enfim, um dos maiores benefícios da escola era a transformação de si e a transformação do trabalho. Os trabalhos vão se transformando, as empresas vão se transformando ali dentro. Então, um suporte psicológico para acompanhar a gente nesse florescer. Isso é muito importante. Então, a gente tem esse acompanhamento e a certificação das universidades que são decoloniais. Então, a gente tem a certificação da Uaporanga, certificação, todo o conteúdo do Pindorama, certificado pela Universidade Indígena Pluriétnica Aldeia Maracanã, o Instituto Oju, que é um instituto afropindorâmico de ensino, diferentes áreas, e a UCAI, que é uma certificação de Badan da Nigéria, é a nossa certificação internacional. Então, entender que esse processo de decolonização, ele também vem com essa certificação dessas instituições que fazem parte desse processo de construção. E a gente, no meio do caminho, a gente viu que tinha muitas... a gente está na nossa 4ª turma agora, né? Começando a 4ª turma. E tinham muitas pessoas que eram, enfim, professoras, muitas pessoas, na verdade, que estão muito tempo nas suas áreas de atuação. Tem estudante, mas tem muita gente que já está há muitos anos, né, 30, 50 anos de trabalho dentro da sua área de atuação. A gente tem os que se aposentaram, quiseram um novo momento de vida, uma mudança. Enfim, e tem muita gente que tem pouco tempo. Então, a gente buscou construir um formato para que, de 3 a 5 horas semanais, vocês conseguissem fazer essa rotina de estudos. Tá? Então, dá para complementar junto. A gente tem muitos professores. Assim, essa aula é uma aula inaugural, a gente está prestes a começar. E quem se inscreveu, a gente já entende que é uma pessoa que quer fazer parte, que quer se transformar. E a gente quer que vocês façam parte também. Então, a gente quer facilitar a vinda de vocês ou ganhar um presente, dar um presente para vocês, já que vocês vieram aqui hoje, ficaram aqui junto com a gente, que é a gente de R$ 2.600 a gente passar para R$ 1.300. Nesses 3 meses, a gente está falando aqui de 239,10. Nem decorei ainda, porque, né, é tão acessível. Por que a gente chega nesse preço? A gente tem 2 missões. Uma é formar multiplicadores, porque precisa ser rápido, urgente, a gente precisa transformar vários espaços. Então, a gente quer formar multiplicadores que vão mudar esses espaços, os mais diversos espaços. E outra, porque a gente quer protagonismo de fala para os professores. A gente quer que esses professores indígenas, negros, a instituição é feita por empreendedores. Não temos suporte de governo, não temos nenhum patrocínio de empresa. E a gente quer esse espaço, esse lugar de fala e esse protagonismo para que a gente possa fazer o ensino que a gente acredita. Porque, às vezes, a gente é uma partezinha só num programa enorme e a gente precisa poder mostrar outras possibilidades e complementar trabalhos também de instituições de ensino que não podem mudar o seu programa de uma hora para outra, até isso conseguir mudar no MEC, né? Então, a gente é complementar, né? A gente está junto com as instituições e junto com vocês. Então, por isso que a gente chega nesse valor para facilitar, só por 5 dias. Tá? Depois vai mudar, inclusive a próxima turma não vai ser mais esse programa. As coisas vão mudar. Então, se vocês gostaram dessa proposta, fica aqui aberto. E eu queria falar, a gente ainda tem mais presente que eu tinha esquecido. Quem entrar na escola ganha um material de apoio para estar na escola, que é o Livro Vivo. É um livro audiovisual, onde a gente tem a rainha nigeriana, Ronkia Demilui, falando do seu vestido, a partir lá do trono de Ilé-Ifé, falando do tingimento e de todo o processo sustentável de produção daquele tecido, enriquecimento
da população, da preservação do tingimento das mulheres do noroeste da África. A gente tem o cacique Cariri Chocó, Muratã, falando sobre a cosmovisão Cariri Chocó. Enfim, a gente tem muitas pessoas de diferentes lugares e esse é o nosso livro vivo. Vai ganhar também o Cosmovisões versus Moda, que é um livro fundamental dentro dessa trajetória do como fazer sem apropriação cultural, que vai acompanhar, e 50% de desconto, porque a gente tem outras atividades dentro da escola acontecendo também, e aí quem faz parte da comunidade... Não estou enxergando, Letícia. Chega aqui, eu não enxergo. Acabou? Não, 15. E aí a gente tem essa possibilidade de 50% de desconto. Eu queria apresentar para vocês, quero chamar a Alma Kazuri Chukuru. A Alma é uma mulher do povo Chukuru, como já diz o nome. Ela é multiartista e a gente vem trabalhando, eu acho, na área de consultoria, a gente está 2 anos e meio, por aí. E dentro, quem participa da escola, no último semestre, a gente começou a abrir para as pessoas que estão matriculadas na escola a fazerem projetos com a Alma de Chonsé. Nesse semestre, a gente vai trabalhar com 2 ecossistemas de inovação, porque para a gente também poder fazer esse trabalho ele precisa já estar acontecendo e já existir uma relação com a comunidade de muito tempo para que vocês consigam chegar e fazer esses acessos e essas trocas. Tem que ser maduro esse processo. Então, a área de consultoria faz todo esse trabalho preliminar e a escola se beneficia. Então, a Alma de Chonsé, ela vai trazer... É uma mulher que fala da medicina da floresta, que produz a medicina da floresta. Queria que você chegasse aqui. Rainha, a nossa grande mãe... vem trazer o matriarcado, essa preservação da medicina através do matriarcado, e a gente tem feito o reposicionamento da marca, a gente fez o design, a marca em si, da Alma de Chonsé, fez toda a identidade visual, o branding, a comunicação para a rede social, e agora estamos no período, a última turma começou a fazer as embalagens da Alma de Chonsé, que são as medicinas que ela produz. E aí eu queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo, o que tiver no coração. Alma Kazuri, do povo Chukuru, boa noite. Essa mulher que é super envergonhada, que vocês estão vendo, mas que eu vou tentar, vou soltando. Deixar aqui um detalhe também, sou nordestina, e o nordestino é meio espalhafatoso, como vocês sabem, né? E não tem, assim, muito S no final. Então, vocês lutem para me entender um pouquinho, a partir do que eu vou falar. Mas, assim, eu estava dando ali fazendo uma falazinha ali para a parenta, né? E o Aporanga é o oxigênio da cultura, é o oxigênio, principalmente da Alma de Chonsé, né? Eu olho para ali e a vontade que eu tenho é só de me derreter em lágrimas, porque a gente já trabalha juntas, né? Já há bastante tempo, não adianta, eu vou chorar, gente, tem para onde. E foi uma união assim muito linda, muito forte, que começou a partir de revelações que já vinha de mestres dela antes de mim, e eu fui anunciada, e ela também foi anunciada para mim, e aí nós começamos a namorar, noivamos, casamos aí, né? E aqui estamos. E a Alma de Chonsé, ela é uma mulher nordestina que luta muito em prol das medicinas hoje matrimilenar, para que elas possam estar fazendo o trabalho delas no mercado. E eu tinha uma dificuldade muito grande, tanto com as publicações, como com o desenvolvimento. Enfim, eu tinha dificuldade em ter pessoas que me ajudassem no desenvolvimento, em ter pessoas que publicassem, pessoas que me ajudassem na sustentabilidade, pessoas que me dessem visão um pouco mais além da que eu já tinha para o mercado de trabalho.
E a Júlia, ela junto com a escola, junto com a equipe, desenvolveu tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Opa! Para ver mais, né? Então tá. Então vocês estão vendo, eu não estou, mas tá bom, tá ótimo. Ah, sim. E isso chegou numa hora, assim, num momento muito difícil, aonde eu estava sofrendo, assim, sabe, bastante discriminação, eu estava sofrendo bastante perseguição. E foi aonde eu falei com a Júlia, tá difícil, eu preciso de ajuda. E foi aí que ela desenvolveu todo um trabalho a partir da escola dela, com a semente, com os alunos dela, para apoiar a alma de Chauncey, que é a alma de Jurema. Chauncey quer dizer Jurema, na minha língua materna. E a partir daí, o trabalho que foi desenvolvido me trouxe não só mais força, me trouxe mais motivação, me trouxe mais esperança, me trouxe mais desejo de dar continuidade ao meu trabalho, de estar lutando para que a alma de Chauncey, né, as medicinas, elas venham estar aí, não só sendo publicada, como tratando da saúde, como também levando mais à frente o que tem em cada potinho desse aí, que muitos ainda não conhecem, mas que essas medicinas também trabalham a visão, elas também trabalham o corpo, o território, elas também trabalham a audição, elas também trabalham a consciência, e a partir da medicina, vocês também conseguem acessar os corpos e territórios de vocês que estão silenciados. Vocês conseguem acessar, mas com força e poder, aquilo que a gente chama de identidade oculta, identidade no anonimato, que é a partir do momento em que a gente, muitas das vezes, por crítica, o medo não consegue se declarar, se declarar. E a alma de Chauncey, junto com a Júlia Vidal e as parcerias, demais parcerias, tem me dado a chamada luzinha, né? Aquela luzinha que a gente precisa, porque foi a partir daí que eu comecei a me sentir mais segura. Eu comecei a acompanhar o trabalho da Júlia, porque eu não sou muito de rede social, e comecei a ver o quanto que as mulheres elas têm se empoderado, o quanto que as alunas, os alunos têm se preparado mais a partir do que a escola tem oferecido, a partir dos ensinamentos que a Júlia oferece e passa para todos. Não estava falando para ela ali que eu creio que a Euaporanga, daqui um pouco, vai ter muitas filiais, e essas filiais aí vão ter sementes, e essas sementes elas vão virar árvores, e essas árvores vão dar frutos. E esses frutos, hoje, no tempo em que a gente está vivendo, de dificuldade, por conta do que a gente busca muito para sustentar, falando da moda, eu acredito que essas filiais aí, elas vão estar preparando cada vez mais mulheres para que estejam assim feitas a Júlia Vidal, neste lugar, neste patamar, ensinando, empoderando, trabalhando, abrindo a visão, dando mais condições, não só de mulheres e homens já com uma certa idade, mas que principalmente a juventude, que é tão castigada pelo sistema, é tão criticada, é tão discriminada, e é tão difícil acessar aquilo que a gente sabe que a gente tem direito e que é nosso, não é? Que é o corpo território, que é a cultura, que, enfim, é tudo aquilo que vocês têm e não pode lançar sem ter uma pessoa que possa estar conduzindo, estar mostrando para vocês aonde verdadeiramente eu tenho que entrar, tenho que acessar. A Júlia Vidal é essa pessoa que abriu a Poranga, dando essa oportunidade em várias plataformas, né? A plataforma do amor, a plataforma do carinho, do empoderamento, a plataforma da alegria, a plataforma da segurança, né? E de uma mulher maravilhosa, feito ela. Eu amo demais, demais mesmo, que faz parte, né, de tudo que a alma vive hoje. Viu? O abraço é bom. É o tipo de abraço que a gente não quer sair, é o abraço da Mãe Terra. Mulher da floresta que luta por outras mulheres, mulher da floresta que luta para que outras mulheres e homens também não venham estar aprisionados ao sistema. Mulher da floresta que luta
para resistir, porque existir a gente já existe, né? Então, se a gente já existe, não tem por que lutar para resistir, mas, infelizmente, a gente acaba tendo que passar por isso, porque o sistema, ele dá para a gente apenas isso. Lute para existir. Se você já existe, você precisa lutar para existir mais, ou para aparecer, se você já existe. E eu hoje, com a Júlia, caminhando junto, eu me sinto muito segura, a partir de muitas coisas que eu aprendi no contexto, depois de ter saído da floresta, ter caminhado com ela, né, com a Ana, as sementes, né, o Rafa ali, agora o Jair que está chegando, a nossa amadinha ali também. São todas sementes também da alma de Chancê, da Jurema. Então, a mulher da floresta, ela passa por essas emoções, né, quando tem uma oportunidade feito essa. A mulher da floresta, ela luta para que tudo que a gente deseja que sejam visto em nós, dentro da floresta, e não é visto, que aqui fora, pessoas feitas a Júlia e outros que estão no mesmo caminho, aprendendo com ela, possam enxergar em nós. Estamos lá dentro da floresta e que muitas das vezes não tem oportunidade de falar, não temos oportunidade de acessar, não temos quem chegue até lá para levar para a gente. Então, o Uaporanga é o coração, né? Hoje, dessas sementes, é o oxigênio dessas sementes, para que elas respirem um novo ar de poder, de empoderamento, né, de cultura, de verdade sobre os seus corpos e territórios e memórias. Gratidão, viu? A todos. A gente chora. Vocês têm dúvidas? Alguma dúvida? Se tiver dúvida no online, eu queria convidar também a Alma, se sentir à vontade. Não tenho dúvida não, Julinha. Não? Cristina, não, professora de literatura, que está fazendo... Nossa, mas está muito alto o meu áudio. Não, está ótimo o seu áudio, na verdade. Para a gente está ótimo. Não, mas parece que está com repercussão. Aqui está ótimo. Vocês estão ouvindo direito? Super bem. É só dar um abraço em você, parabenizar pela aula, belíssima, viu? Estou aqui desde o início. É muito bom ver essa aproximação aí que você está tendo com a gente. Mesmo de longe, nós estamos perto. Sim. E Cristina está fazendo, é uma professora de literatura que está fazendo as mudanças dela dentro do sistema, nas universidades por onde ela passa. Está fazendo uma grande apresentando e levando, né, toda a literatura, os nossos poetas indígenas, negros, enfim, para dentro dos currículos, e é isso que a gente precisa. Né? A gente precisa... Eu queria ler um poema, mas eu não estou achando meu som bom, não. Eu estou achando que está com muito ruído, não sei por quê. Aqui está maravilhoso, então, deixa para outra oportunidade para ler a Eliane Potiguara. Tá. Se você deixa a referência no nosso Nhenhenhen, para as pessoas conhecerem a Eliane, eu deixo aqui no chat. Que é maravilhoso o trabalho dela, a obra dela, né? Uma grande poetisa e é uma grande referência para a gente. Temos dúvidas sobre o Uaporanga? Alguém está com dúvida? A gente já chegou aí. Quem quiser aqui, a gente está com a Ana, que vai estar também, né? Quem quiser se matricular agora, enfim, já resolver. Chegou no grupo de vocês, também no celular de cada um de vocês, já chegou o link com essa oferta, dá para vocês fazerem a matrícula. E no online também está no nosso Nhenhenhen todo essa possibilidade de vocês se matricularem. É só até o dia 25, com essa possibilidade de valor, esse valor, enfim, pode dar de presente, pode fazer doação para as guerreiras continuarem aqui nesse trabalho, quem achar que, enfim, não tem condição de fazer, porque esse valor é muito diferenciado. E aí a gente já começa a aula no dia 25, dando as boas-vindas, e começando essa linda trajetória que a gente vai ter lá no finalzinho, do meio para o final do semestre, vários trabalhos também com a Alma de Chancê. A Alma é da Aldeia Filhos desta Terra, em São Paulo, então vai ser interessante porque a gente vai trabalhar com 2 territórios, um no Rio de Janeiro, outro em São Paulo. Então, pessoas podem ir, né, e escolher também, de repente, um território que está mais próximo geograficamente. E, como ela falou, a gente quer ir para vários lugares, né? E as sementes que sentirem o chamado e quiserem fazer o Uaporanga em outro lugar, ela é um organismo vivo
e que acontece através de vocês. Então, sintam-se à vontade para começar esse trabalho, né, junto com a gente, em diferentes territórios, porque a gente precisa que isso aconteça em vários lugares do Brasil e do mundo. Se sente animada para fazer um canto? Eu vou pedir para todo mundo que está aqui, a gente se aproximar um pouquinho, a gente dar as mãos, enfim, a gente chegar aqui num formato de roda, para a gente celebrar esse momento. Queria agradecer muito a presença de todos que estão com a gente até agora, todo mundo do online, tantas carinhas dando tchau aqui. Eu tenho que dar tchau aqui, né? Eu queria ver as carinhas. Mas, enfim, tantas pessoas, e é tão importante para a gente sentir que vocês sentem esse chamado e têm essa necessidade também, para que a gente possa seguir e ir ainda mais longe com esse trabalho. Então, saber que vocês estão com a gente faz toda a diferença. Então, vamos ouvir Alma de Chauncey. Alma Kazuri Chukuru. Para quem não sabe, né, eu sou juremeira. Então, eu senti de tocar, de cantar, trazer um canto da Jurema, né? É a minha guia, é a minha mestra, é a nossa condutora, é a nossa desconstrutora, né, e reconstrutora. Então, é para ela e é para nós.
Agradecer o IED, que proporcionou essa possibilidade pela primeira vez também do nosso presencial, junto com as sementes aí do outro lado. De agradecer as sementes que já estão aí de 2024, que já chegaram e que já estão esperando a nossa aula, que vieram para essa aula inaugural e que vão continuar essa jornada, as sementes que fazem parte, que agora que continuam, porque essa escola acabou o ciclo e continua, e continua, e continua, elas continuam junto com a gente, porque a gente está aí semeando. Gratidão. Catu. Recording. Apenas.